tua infinita misericórdia, usa-me nas tuas mãos também, ó Pai. O Senhor muito me incomodou nessa madrugada com essa palavra, que o Senhor possa, Senhor amado, falar sobre o coração de cada um dos teus filhos, e que esta palavra caia, meu Senhor, numa terra fértil e produza muitos frutos para o teu reino. Edifica a tua igreja mais uma vez. Usa-me como instrumento, tão somente nas tuas mãos. Usa os meus sentidos, meu Senhor, o teu sentimento nesta noite para esta palavra. Senhor bendito, que eu desapareça neste momento de toda e qualquer pretensão. Que só apareça, meu Senhor, a tua palavra, que é luz para todos nós. Edifica a tua igreja, é o meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Exaltado é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Eu estava ansioso para vos trazer esta palavra nesta noite. Meus amados e queridos irmãos, abra as vossas Bíblias em Gênesis. No seu capítulo 6. A minha outra Bíblia caiu as páginas, de tão velhinha que estava, tão manuseada que estava. Comprei a Bíblia nova e estou ainda manuseando ela, toda durinha aqui, toda bonita. Eu estou ainda aprendendo a manusear a nova ferramenta, né? E tu também está com a ferramenta boa aí, né? Trouxe ela? Graças a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Glória a Deus. Que os teus ouvidos estejam atentos nessa noite para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus possa esclarecer a palavra na sua vida. Meus amados e queridos irmãos, o texto vai dizer assim, só a parte A do versículo, capítulo 6 de Gênesis, versículo 9. Algumas traduções vão estar escrito: esta é a história de Noé. Na minha tradução está escrito assim: eis a história de Noé. O tema desta mensagem nesta noite é escrevendo uma história. Meus amados e queridos irmãos, quando nós lemos Gênesis, nós observamos que a história da humanidade estava sendo narrada. Nós vemos no Gênesis a história da criação. E eu quero dizer para os irmãos que neste exato momento há 3 histórias sendo contadas. E estas histórias que estão sendo contadas, elas se encontram entre si, elas se entrelaçam entre si, elas fazem parte deste período, deste tempo, mas elas fazem parte de 3 histórias que estão sendo contadas. A primeira história que está sendo contada é a história da humanidade, cujo autor é o nosso Deus Todo-Poderoso. A segunda história que está sendo contada é a sua história, é a minha história, neste tempo que estamos vivendo. E o autor desta história é você, sou eu. Nós somos os autores desta história que está sendo contada, juntamente com a história da humanidade. E tem uma terceira história sendo contada neste momento, é a história da igreja.
a história da igreja, cujo autor é o nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que nós lemos faz menção a uma história que vai ser contada. O texto diz: esta é a história de Noé, a história individual de um homem que mudou a sua geração, que foi instrumento de Deus para toda a humanidade. A história dele começa a ser narrada. Eu não quero falar da história de Noé, eu quero te abrir os olhos, ensinar a você, dar recursos a você para que você saiba escrever a sua história, pois o tema da palavra é este: escrevendo uma história, pois nós somos os autores da nossa história. Há alguém que diz: Deus escreveu a sua história. Meus amados irmãos, eu olhando e analisando esta frase, eu concordo em partes com ela. Eu não acho que Deus escreveu a nossa história. Deus, Ele nos deu um roteiro de história. Deus nos dá um roteiro da nossa história. E nós somos os autores desta história. Nós somos responsáveis por escrever neste texto, nesta obra que Deus nos deu. Nós somos responsáveis de colocar a nossa fala, a nossa história neste roteiro, porque este roteiro faz parte da história da humanidade, que neste momento também vai fazer parte da história da igreja. Então, para você escrever a sua história, para você escrever uma história, é importante saber que em uma história você tem que respeitar as pontuações. Por que, pastor? Porque se você escrever uma história, escrever um livro e não saber respeitar a pontuação, esta história não vai ser compreendida, vai ser indecifrável. Esta história vai ser uma história que vai ser sem pé e sem cabeça. Você precisa respeitar na história que você está escrevendo da sua vida. Você precisa saber respeitar a pontuação desta história. Pastor, e como é isso? A primeira pontuação de uma história: toda a história vai começar com letra maiúscula. O que significa isso, pastor? Significa que Deus sempre tem uma grande história para você. Deus sempre vai ter um roteiro especial, e você, ao começar esta história, vai começar com letra maiúscula. Por quê, pastor? Porque tudo aquilo que se começa importante é escrito com letra maiúscula. O seu nome, por exemplo, você não pode escrever com letra minúscula. Por quê? Porque é importante, ele marca a sua identidade. Então você tem que escrever com letra maiúscula. A história começa assim, começa com a letra maiúscula. Uma pontuação que você tem que entender, contando uma boa história, é saber que nessa história também terá 2 pontos. O que significa isso, pastor? Significa que alguém vai falar. Quando esta pontuação é escrita dentro de uma frase, dentro de uma história, se você, quando vê 2 pontos em uma frase, você sabe que logo depois daqueles 2 pontos alguém vai falar. Entenda uma coisa: na história que você vai escrever, quando você estiver escrevendo, entenda, saiba colocar 2 pontos, porque alguém vai falar na sua história, e alguém que fala na história é alguém que tem importância, que tem relevância.
1971, às 11h55 da noite, a minha mãe dava luz a um menino e colocou o nome de Adelson. Ali, Deus, que estava contando a história da humanidade, deu uma pausa e disse: meu filho, agora a tua história começa, a tua história vai ser contada. E desde 1971, no dia 30 de agosto, no horário de 11 da noite e 55 minutos, nascia, começava a ser escrita a minha história. Eu não sei o ano que você nasceu, mas eu quero te dizer que a partir do momento que você foi gerado, a partir do momento que a sua mãe deu a luz e te colocou no mundo, a sua história se misturou com a história da humanidade e você é o autor dela. Perceba como você vai escrever esta história. Na história vai nos dizer uma boa história contada. Ela também tem que ter interrogação. É a terceira pontuação que eu classifiquei aqui. A interrogação significa que alguém está fazendo uma pergunta. Eu quero te dizer nesta noite, a sua história que você está contando vai ter muitas coisas que você não vai saber, e vai existir esta pontuação na sua mente escrita. Você vai ter dúvidas. Aprenda a colocar uma interrogação na sua história. Aprenda a perguntar para Deus o que você não está entendendo na sua história, porque a sua história se mistura com a história da humanidade. Elas estão interligadas. Existe a pontuação, a interrogação. Aprenda a colocar a quarta posição, a quarta pontuação da história sendo contada por você. Existe um ponto, é um pauzinho com uma bolinha atrás que tem um ponto de exclamação. Esse ponto de exclamação determina que alguém se espantou com alguma coisa. Exclamou é uma frase que tem um efeito que dá naquele que está escrevendo uma história. Alguma coisa que o chocou, alguma coisa que foi escrita de uma forma que tem que ser destacada. Então se coloca ponto de exclamação. Eu quero te dizer nesta noite, na sua história, meu amigo, Deus vai lhe surpreender. Vai ter muitas exclamações. Você vai exaltar o nome do Senhor quando parecer que nada vai funcionar. Existe uma exclamação. É Deus te dando um livramento. É Deus colocando uma exclamação e dizendo: olha, eu estou agindo na tua história. A quinta pontuação da sua história. Entenda. Aleluia. O tema da mensagem é escrevendo uma história. Eu quero te dar recursos para que você saiba escrever uma história. A história da sua vida, ela não pode ser contada sem a pontuação adequada. A sua história não pode ser uma história sem pé e sem cabeça. Os 4 evangelhos retratam a história de Jesus Cristo. 4 escritores diferentes que contaram com uma precisão meticulosa. Parece que um texto vai copiar do outro. Não, é porque a história de Jesus Cristo foi escrita perfeitamente. Não houve dúvida. Não foi uma história sem pé sem cabeça. Foi uma história que revolucionou toda a humanidade. É a história do nosso Senhor. O quinto ponto da história é um travessão. Esse travessão significa que é um discurso direto. Quando tem um ponto e tem um travessão, ou 2 pontos, um travessão significa
história, meu irmão, vai ter vezes que você vai precisar escrever ela direto, vai ter que ser claro, aleluia, vai ter que ser contada com clareza, vai ter que ser exposta. Isso significa uma tradição, um discurso direto de alguém que fala. Entenda que na sua história você precisa falar com Deus diretamente. Por quê? Porque Ele participa da sua história, Ele é personagem da sua história. A sua história está sendo contada no mesmo instante em que está sendo contada a história principal, aleluia, da humanidade. Aprenda a colocar, meu irmão, travessão na sua história. A sexta pontuação dessa história é uma pontuação onde nós vemos muito no Jornal Nacional. É a aspas. Aspas significa que você vai dizer aquela frase que outra pessoa diz. A aspa significa que você está falando aquilo que você ouviu, mas tem que ser retratado de maneira fiel. De vez em quando o Jornal Nacional, o jornalista diz: olha, o presidente falou, abre aspas, assim, 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 fecha aspas. Eu quero te dizer nesta noite, quando você estiver escrevendo a história da sua vida, entenda o que Deus falou para você. Abra aspas e perceba aquilo que o Espírito Santo falou na sua história. Oh, aleluia. Glória a Deus. A história está sendo contada por você. A sétima pontuação é uma vírgula. Sabe o que significa uma vírgula em uma história? Sabe o que significa uma vírgula em uma frase? Significa uma pausa. A frase não acabou, mas significa uma pausa. Os professores dizem, é uma pausa para você tomar um fôlego e continuar escrevendo. Aleluia. Eu quero te dizer nesta noite, meu irmão, saiba que muitas das vezes, quando você estiver escrevendo a sua história, quando os fatos estiverem acontecendo, você vai ter que colocar uma vírgula, vai ter que parar, vai ter que descansar, vai ter que esfriar a cabeça, vai ter que dobrar o joelho. O que é isso, pastor? A minha história está acabando. Não, é só uma pausa para que você retome o fôlego e continue a escrever a sua história. Aleluia! O oitavo parênteses é aquele parênteses que se abre. O que significa esta pontuação? Parênteses, pastor. Esta pontuação, parênteses, significa que você vai colocar a pontuação, parênteses, é aquilo que vai no começo de uma frase, no final de uma frase. Ela está entre parênteses. Significa, aleluia, glória a Deus. Significa que na sua história está sendo acrescentado algo. Aleluia. Nós vemos na Bíblia, quando lemos a história, e de vez em quando você vê um parente e escrito alguma coisa. Ali foi o escritor, para te dar mais recurso, ele colocou alguma coisa te esclarecendo e fechou o parênteses dizendo: olha, isto não estava escrito, mas eu estou colocando entre parênteses para que você compreenda melhor. Saiba, meu irmão, que na história da sua vida, a história que você vai escrever, muitas das vezes você vai ter que parar, vai ter que abrir parênteses e vai ter que entender como está sendo contada a história da sua vida. Saiba colocar um parênteses na sua história. 9. A nona pontuação que você tem que aprender a colocar na sua história são 3 pontinhos. São as reticências. O que significa isso, pastor? Quando você está colocando, você vai falando: olha,
Isso. Aí tem mais coisa para falar. Aí você coloca uma reticência. Muitas das vezes você coloca etc. reticências. Sabe o que significa isso? É que tem bastante coisa na sua história que não pode ser colocada. Aleluia! O evangelista escreveu: olha, se a história de Jesus Cristo fosse contada sem paredes, sem reticências, não daria para escrever em todos os livros da terra. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite: tem muita coisa na sua vida que não vai entrar na sua história, mas Deus vai saber que elas aconteceram na história. Vai ficar tão somente as reticências, mas Deus sabe o que você fez, meu. A 10ª pontuação é um ponto e uma vírgula. O que significa isso, pastor? Essa pontuação, quando está na frase, pastor, significa que você tem que um tempo maior, uma pausa maior do que a vírgula. A vírgula, você dá uma pausa para respirar. Sabe, quando você está falando uma frase, se a frase não tiver vírgula, você engasga, você perde fôlego. Você precisa estar na sua história e precisa tomar fôlego de vez em quando. A 10ª pontuação, o ponto e a vírgula, ela é um espaço maior. Sabe o que significa isso? Que de vez em quando na sua história, ela não acabou, mas você vai ter que esfriar a cabeça, vai ter que dar um respiro maior. Sabe por quê? Quando fala precipitadamente, a gente erra. É por isso que na nossa história a gente tem que saber colocar um ponto e uma vírgula, para respirar melhor, para saber o que vai escrever, porque senão ninguém vai compreender o que você está escrevendo. Qual é a sua história? Existe a pontuação que é um ponto grande. Este é ponto final. Significa que a sua história contada chegou ao fim. Quando você coloca um ponto, eu quero que você compreenda uma coisa nesta noite. Glória a Deus. Na sua história ainda não foi colocado um ponto final, meu irmão. Você pode continuar escrevendo. Deus está te dando permissão nesse tempo para que você escreva a sua história, juntamente com a história da humanidade que está sendo contada. Escreva uma bela história, meu irmão, antes de colocar um ponto final nela. Tem gente que desiste da história antes mesmo de começar. Coloca um ponto final, onde Deus está dando mais uma chance. Não se precipite em escrever essa história. A história contada, pastor, ela tem uma classificação. A classificação de uma história. Nós vemos muitas das vezes uma história contada num livro, ou na tela de um cinema, ou na tela de uma televisão, e lá está a classificação, dizendo: olha, essa história é um drama. A história de Jó foi um drama. Perdeu tudo que tinha, perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu tudo. Que história dramática disso. De vez em quando a nossa história vai ter algum drama, aleluia. Mas não se preocupe, a história está sendo contada. A história está sendo contada e a história é sua. Você é o autor. Deus te deu o roteiro. Você escreve, aleluia, nessa história. Existe uma outra classificação de história, que é a policial. Tem muito crente que a história dele parece um conto policial. Por quê, pastor? Porque ele vive investigando a vida dos outros. Ele escreve uma história diferente. Você não tem que estar investigando ninguém, rapaz. Saiba escrever uma história.
história é sua. Tem histórias e tem filmes que são romances. E aqui eu não posso esquecer da história de Jesus Cristo. Eu olho para a história de Jesus Cristo, eu vejo um romance puro. A Bíblia diz que ele amou o mundo, amou os seus discípulos, amou todo que se entregou por todos nós. Isso é uma história romântica, é uma história de quem amou a sua noiva, amou a sua igreja e prometeu que vai vir buscar a sua amada. A história de Jesus é um romance. Saiba escrever a sua história, meu irmão, porque ela vai ser classificada. Ela vai ser classificada. Tem uma classificação nas histórias chamada aventura. E é interessante, pastor, a história quando é contada com essa classificação de aventura. Sempre nas histórias de aventura existe um super-herói. Muitas das vezes você está contando a sua história e você começa a escrever a sua história, o que você fez, o que você venceu. Você é um super-herói. Eu vejo a história de Sansão como uma história de aventura. Sansão com uma queixada de jumento, ele matou 1000, ele pegou 300 raposas, amarrou água, queimou a seara no filisteiro. Mas essa história teve uma mudança no seu contexto. O escritor que era Sansão modificou a classificação dela. Quantas das vezes a nossa história é uma aventura com Deus, nós estamos vencendo. A Bíblia diz que nós vivemos de vitória em vitória. A nossa história é uma aventura com Deus. Aleluia! É uma vitória de batalha. É uma vitória onde nós temos a armadura de Deus, onde nós nos transformamos em guerreiros, onde nós contamos a nossa história, prevalecemos sobre as dificuldades. É uma história de aventura, é uma história de aventura cativa, uma história de aventura eletrizante. Ei, meu irmão, continua escrevendo essa história. Sansão contou a história dele, é uma história de aventura. De repente, ele começou a virar um brincalhão, começou a brincar com as coisas. Onde é que está a tua força? E ele dizia, se me amarrar assim. Começou a brincar. Sabe o que virou a história dele? De uma história de aventura virou uma comédia. Na história de aventura, o personagem principal era ele, o guerreiro. De repente a história dele mudou para uma comédia. Ele começou a brincar com as coisas de Deus, brincar com a aliança. E sabe o que aconteceu com ele? Ele virou o personagem principal desta comédia. Os inimigos pegaram ele, furaram os olhos dele, e ele andava com a criancinha. E eles diziam, vai buscar Sansão para alegrar a nossa festa. Era uma comédia. E o ator principal era ele, um palhaço. Entenda uma coisa, meu irmão, quando você começa a brincar com as coisas de Deus, a sua história vira uma comédia e você vira um palhaço. O palhaço só serve para divertir as pessoas, para tirar sarro. O palhaço cai e se levanta. Ei, para de escrever essa história de comédia. Fica caindo toda hora, achando graça aonde não tem. Você é o personagem principal dessa história, meu irmão. Se a sua história se transformar numa comédia, você é um palhaço. De vez em quando tem um crente que está escrevendo uma história de aventura. De repente ele começa a brincar com o pecado. E ele sai da igreja, a história dele vira uma comédia. Ele passa na beira do quarto, todo mundo fala, olha o crente, olha como ele está. Virou um palhaço. Muda essa história, meu irmão. Muda essa história. Porque quem escreve a história somos nós. Nós somos os autores dessa história. Sansão começou a escrever uma história de aventura. No meio dela se transformou numa comédia. Mas no final, ele escreveu as últimas linhas, orando a Deus, dizendo, Senhor, volta de novo
novo a minha força. E a Bíblia diz que ele pede para o moço levar nas pilastras centrais, da onde estava reunido os filisteus. E Deus começa a dar aval à história que ele estava escrevendo. E a Bíblia diz que a força dele voltou. Eu quero te dizer nesta noite, o Senhor Jesus está na tua história, meu irmão. E se você mudar ela, aleluia, começar a escrever novamente uma história de aventura com Deus, Deus vai te dar força de novo. A Bíblia diz que no último ato, no ponto final da história de Sansão, ele derruba o templo dos filisteus e mata mais do que em toda a sua vida. Eu quero te dizer uma coisa: tem muita gente rindo da tua história, mas Deus quer escrever o final dela contigo. E quer fazer de você novamente um herói. A sua história vai ter um final feliz. Tem uma história que a classificação dela é ficção científica. Sabe o que significa uma história de ficção científica? Os irmãos já viram? Aquele filme, Jornada nas Estrelas. Aí, papai, eles pegam o teletransporte, é transportado daqui para lá. Eles vão visitar outros planetas, encontram outras civilizações. A nave deles anda na velocidade da luz. Sabe o que significa isso? É mentira. É história de ficção científica. Ficção científica é coisa que não existe. Ei, meu irmão, para de escrever mentiras, para de viver mentira. A tua história tem se transformado numa ficção científica. Você fala o que não faz, você está escrevendo e o povo está vendo, o povo está lendo a tua história e vai classificar como ficção científica. Alguém vai aqui e diz A, B, C, e alguém vai dizer não é nada disso, ficção científica. É tudo mentira. Caminho para o final desta mensagem. E nós temos que entender que numa boa história contada existe um autor principal. A história dele